Olá pessoal, bom, dando continuidade à nossa aula de árvores binárias, certo? A gente já fez os métodos de inserir numa árvore, né? E também os métodos de caminhamento, que é o pré-fixado, o pós-fixado e o caminhamento central. Bom, dando continuidade, né? Por que a gente está estudando árvores, né? Porque elas são necessárias, ah, ao invés, por exemplo, de utilizar uma lista, né? Para realizar uma busca, por exemplo. Bom, ah, a lista, gente, como a gente viu a lista, a pilha e a fila, vocês podem entender como uma estrutura meio que retangular, né? Ela tem uma direção apenas. Ou é para frente, né? Ou no caso da lista duplamente cadeada, você pode percorrer ela também na situação, na direção oposta. Bom, mas nem sempre essas estruturas elas são efetivas em relação à questão da busca de um dado, né? Se a gente quiser buscar algum elemento dentro de uma lista que tenha uma quantidade considerável de dados, às vezes isso daí pode se tornar até meio que impossível para o processamento do computador, certo? E a árvore, ela é uma das alternativas de busca mais rápida do que a lista. Então, como é que ela funciona, né? Bom, ah, existem alguns métodos de busca que, se vocês pesquisarem na internet, eles são muito conhecidos, né? Que é a busca sequencial, a busca binária, que no caso é a nossa árvore, e a busca em tabelas hash, certo? Bom, a busca sequencial ela é utilizada em listas, como eu falei, né? Em estruturas de dados que têm apenas uma direção, entre aspas, né? Então, como é que ela funciona? Bom, como o próprio nome já diz, ela verifica cada elemento de uma sequência um por um até achar aquele elemento que está sendo procurado, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma lista de 1000 elementos, eu vou procurar um determinado elemento naquela lista, eu vou ter que pesquisar desde o início, né, desde a cabeça da lista até a cauda, né? Então, eu vou verificando um por um até o meu algoritmo chegar no elemento que eu quero. No pior dos casos, aquele meu elemento ele pode estar no final da minha lista, né? Ele pode estar lá no fundo e eu vou esperar o algoritmo processar todos os elementos até chegar no elemento que eu quero. Tudo bem? Então, isso, pensando em dados muito grandes, né? Uma sequência de dados muito grande, se torna inviável às vezes. E no caso da busca binária, ele simplifica muito mais a questão do processamento computacional, certo? Porque como é que funciona? Gente, como eu expliquei para vocês, as árvores binárias elas têm um determinado sequenciamento de inserção, né? Se eu insiro um número na árvore binária, eu tenho que sempre verificar se aquele número que está sendo inserido ele vai ser maior ou menor que determinado valor, certo? Então, os maiores valores comparado com um determinado nodo, por exemplo, comparado com esse 8 aqui, eles vão para a direita, para a nossa direita, né? Então, vocês podem perceber que todos os valores maiores que 8, eles estão na direita do 8, certo? Todos os valores menores que 8, se vocês forem ver, eles sempre estão à esquerda do 8, certo? Ó, por exemplo, esse 7 aqui, ele comparou com 8, é menor que 8, foi para a esquerda dele e acabou que parou bem aqui nessa parte da árvore, certo? Mas ele continua na esquerda do 8, tudo bem? Bom, então, tendo isso em mente, tenham isso em mente, né? No caso, os valores maiores estão para a direita, os valores menores estão para a esquerda. Então, já a partir desse pressuposto, a gente tem uma certa organização aí, né? Então, por exemplo, essa árvore, gente, que vocês estão vendo aqui no slide, ela pode ser montada inserindo os números nessa seguinte sequência, né? 8, 3, 10, 1, 6, 4, 7, 14, tudo bem? Imaginem que isso daqui seria uma lista, né? E eu quisesse procurar o valor 7, tudo bem? Se isso fosse uma lista, aqui seria a cabeça, né? O 8 seria a cabeça e eu teria que percorrer desde a cabeça até chegar na cauda procurando pelo valor 7. Então, cada número que o meu computador fosse percorrendo, ele ia fazer um processamento, né? Ele ia fazer uma busca, no caso, ó. Buscou o primeiro, não é o 7. Buscou o segundo, não é o 7. Buscou o terceiro, não é o 7. Ele só vai parar bem aqui depois de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete buscas, né? Coincidentemente. Ele vai só parar depois que ele verificar 7 vezes aquela estrutura de dados, certo? Isso daqui numa lista, né? Numa pilha, numa fila.
Como funcionaria na busca binária? Como é que a busca binária ia simplificar essa busca do número 7, por exemplo? Bom, como eu falei para vocês, o 7 ele é maior ou menor sempre a gente começa pela raiz, né? Numa árvore também. Então vou perguntar para vocês, o 7 ele é menor ou maior que 8, né? O 7 ele é menor que 8, então ele vai estar na esquerda do 8. Eu pergunto a vocês, quando o meu algoritmo for escolher o caminho para qual percorrer, ele vai para a direita do 8 por procurar o 7? Não, né? Porque o 7 eu já sei que é menor. E eu sei que a minha árvore binária ela está organizada de forma que os menores estão para a esquerda. Tudo bem? Então, eu verifiquei o 8 e eu vou para a esquerda, né? Parei aqui no 3. O 3 é o 7? Não, né? Então eu pergunto novamente: o 7 é maior ou menor que o 3? Vocês vão me responder, claro, que é maior que o 3. Sendo maior, para qual direção ele deve seguir a partir do 3? Para a direita, né? Então, para a direita, bati no outro nodo bem aqui, que é o 6, né? Já verifiquei dois nodos no caso. Então, o meu computador fez duas verificações até agora, certo? Então, bati no 6 aqui. O 6 é o 7? Não, não é o número que eu quero. Então, já fez a terceira verificação. Depois disso, eu pergunto: o 7 é maior ou menor que o 6, né? Vocês vão me responder que é maior, né? Sendo maior que o 7 só pode estar para onde? Para a direita do 6. Então, vou para a direita do 6 e eu vou bater no nó do 7, chegando na posição que eu quero, que é a minha quarta verificação. Eu achei o 7. Entenderam? Então, na busca binária, ele sempre vai comparando desde a raiz o nodo que ele está procurando. Se for maior, ele vai para a esquerda. Se for menor, ele vai. Desculpa. Se for maior, ele vai para a direita. Se for menor, ele vai para a esquerda, certo? Até chegar no número desejado. Então, aqui nessa árvore binária, vocês podem ver que eu comparei uma, duas, três, quatro vezes até chegar no 7. Enquanto que na lista eu percorri uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. O meu computador ele processou a busca, digamos assim, sete vezes, enquanto que na árvore binária, que é uma busca binária, ele processou quatro vezes, né? Bom, eu explicando dessa maneira pode parecer meio, digamos assim, a diferença entre uma busca binária e uma sequencial pode parecer pouca, né? Tipo, duas verificações, isso daí é quase nada para o computador. Mas eu quero que vocês expandam o que eu acabei de explicar, né, para caso se fosse milhões e milhões de elementos numa lista e milhões de elementos numa árvore, né? Qual seria o melhor caso aí? Qual seria a busca mais rápida, né? Aí fica o questionamento para vocês. Então, a busca binária ela pode ser muito efetiva em relação à sequencial por causa disso, certo? Ela tem um algoritmo um pouco mais complexo, né, de busca. No entanto, esse algoritmo ele busca muito mais rápido, né? Você tem uma complexidade de escrita do algoritmo um pouco maior para pessoas que estão começando a programação. No entanto, a velocidade de busca que ele vai realizar é muito mais rápida, certo? Então, basicamente, esse é o método de busca. Outra coisa que a gente tem que ter em mente antes de começar a programar na árvore é a questão da remoção de nodos, certo? Remover um nodo de uma árvore, às vezes pode ser muito diferente de remover um nodo de uma lista, de uma fila, de uma pilha, como vocês já viram, certo? Isso porque a remoção de um nodo ele não é não é tipo assim, só tirar da árvore e aí quem é que vai entrar no lugar, né? Então, por exemplo, ó, Ah, eu vou passar esse slide aqui depois para vocês, vocês podem ler, mas existem três situações, basicamente, a qual eu preciso levar em conta quando eu for remover um nodo, né? Se aquele nodo que eu vou remover, ele é uma folha, ou seja, ele não tem nenhum filho, né? Ele é de grau zero. Se aquele nodo que eu for remover, ele tem apenas um filho, grau um, ou se aquele nodo que eu vou remover tem dois filhos, certo? Que é no caso grau 2. Então vamos para cada uma das situações aí. Vou logo para o desenho, né, que fica mais fácil de entender. O primeiro caso, gente, é para remover folha, né, para remover nodos que não tem nenhum filho.
Bom, esse é o caso mais fácil porque a gente não precisa tratar dos filhos, dos herdeiros, no caso, daquele nodo que vai ser eliminado. Então, por exemplo, nessa árvore aí, se eu quiser eliminar o nodo 7, simplesmente eu vou retirar o nodo 7 de lá, né? E vai ficar uma nova árvore ali sem a presença do nodo 7, tudo bem? Então aí é muito parecido, né, com pilha ou fila, remoção do final ou do início, né? Bom, então a segunda situação é se eu for remover um nodo interno, que tem apenas um filho, né? De grau 1, por exemplo. Então, esse nodo, ele como é que quando eu eliminar ele, você vai ver que ele vai ter um filho, né, para ser tratado. Então, por exemplo, eu vou eliminar o nodo 10, tem esse 14 aqui que é filho do 10. O que que eu vou fazer? Bom, como é muito parecido com a lista, né? Simplesmente eu vou remover o 10 e tratar a referência de 8 e de 14, né? Então, por exemplo, o 14 vai assumir o lugar daquele 10, né? Então, basicamente é isso. O filho daquele nodo que tem apenas um filho vai assumir o lugar do nodo eliminado, certo? Agora, a terceira situação, que no caso é bastante diferente da eliminação normal de lista e fila, por exemplo. A terceira situação é se tipo um nodo tiver mais de um filho, tiver dois filhos, né? Bom, o que que vai acontecer? Gente, quando você for eliminar um nodo que ele tem dois filhos, você sempre tem que substituí-lo pelo nodo mais da direita da subárvore da esquerda, né? Como é que funciona isso? Ó, imagine que eu quero eliminar o nodo 8, certo? O nodo 8, ele tem dois filhos, o 3 e o 10, certo? Se você vai eliminar um nodo que tem dois filhos, você vai primeiro caminhar para a esquerda, certo? Então, do 8 com a esquerda dele para o 3, né? Caminhou para a esquerda, a partir daqui, você vai procurar aquele nodo mais da direita, começando a partir daqui do 3, a partir do primeiro nodo que você foi para a esquerda, né? Então, verificando aqui, quem é o nodo que está mais à direita a partir do 3? É o 7, né? Então, é esse 7 bem aqui que vai subir e vai ocupar o espaço do 8, certo? O 7 sobe e vai ficar dessa forma aqui a sua árvore. O 7 ocupando o lugar do 8, e você pode ver que a árvore ela se mantém na sua organização, né? Todos os valores menores que 7 estão para a esquerda, todos os valores maiores que 7 estão para a direita, certo? Não vá eliminando o primeiro nodo e já substituindo aqui por qualquer um dos filhos dele, porque vai dar errado, certo? Por exemplo, uma situação errada. Se você eliminar o 8 e botou o 3 no lugar, né? Digamos que botou o 3 no lugar, aí quem é que vai ficar à esquerda do 3? Vai ficar o 6, vai ficar o 7, vai ficar o 4. 6, 7 e 4, por exemplo, eles são maiores ou menores que 3, né? São maiores, então já quebrou a árvore aí, quebrou a árvore binária, né? Então toma cuidado com isso. Viu que vai eliminar um nodo que tem dois filhos, anda primeiro para a esquerda, né? E da esquerda procura o nodo mais da direita, a partir do nodo da esquerda que você andou. Achando esse nodo, você vai pôr ele no lugar daquele nodo que vai ser eliminado. Coit, uma dúvida. Se não existisse, se não existisse o 6, o 4 e o 7, a minha árvore fosse só 8, 3 e 1 e 10 e 14, né? E beleza, vou eliminar o 8. O 8 tem dois filhos, eu vou para a esquerda, que vai ser o 3. Só que o 3 ele não tem mais esses números bem aqui. Então, quem vai ser o mais da direita do 3? Vai ser o próprio 3, né, gente? Se você for ver, o 3, ele é que está o mais à direita dele, justamente por ele ser o único que existe. Então, o 3 vai assumir o lugar do 8. Tudo bem? Então, é dessa forma que você deve analisar para eliminar um nodo que tem dois filhos aí, certo? Na próxima aula eu vou pegar cada situação dessa e a gente vai fazer o código de eliminação de cada remoção. Tudo bem? Valeu!